Olá a todos, eu sou Rafael Lago e agora eu vou estar apresentando o trabalho intitulado A Associação de Prebiótico e Probiótico pode potencializar o desempenho e a saúde de bezerros após o desaleitamento? Como sabemos, a bovinocultura leiteira brasileira ocupa lugar de destaque, tanto no cenário nacional como internacional, sendo considerado um dos principais produtores de leite a nível mundial. Porém, esta atividade no Brasil vem sofrendo por diversos entraves, e um dos principais é o sacrifício dos bezerros machos logo após o nascimento. Esta prática, que é muito corriqueira nas fazendas brasileiras, porém que mancha a cadeia produtiva. E quando nós olhamos para o número de propriedades de leite no Brasil, observamos um grande potencial para a criação desses machos leiteiros, a qual pode ser uma atividade que produza uma renda secundária, proporcionando assim cada vez mais a sustentabilidade nas propriedades. E, em paralelo a isso, quando a gente olha para a alimentação animal, esta representa um grande custo na criação, na produção dos animais. Devido a isso, aditivos melhoradores de desempenho são muito utilizados nas formulações hoje em dia. E os principais aditivos utilizados aqui no Brasil são os ionóforos. Porém, esses aditivos, eles não são permitidos em outros lugares do mundo, como, por exemplo, na Europa, onde não é permitido nem a suplementação dos animais, como nem tanto a compra de animais que foram suplementados com esses aditivos devido aos resíduos que esses compostos deixam na carne dos animais. E, nesse aspecto, o uso de probióticos e pré-bióticos é uma grande alternativa para a carne brasileira poder ser exportada para esses locais. Neste sentido, os probióticos, eles constituem de moléculas de micro-organismos vivos que são fornecidos diretamente aos animais, especialmente as bactérias e as leveduras. Esses micro-organismos, eles são fornecidos e lá eles vão colonizar o trato gastrointestinal e assim vão favorecer os micro-organismos benéficos e vão prejudicar os micro-organismos que não são benéficos para aquele microbioma e também para o animal. Em contraponto, o pré-biótico, ele constitui em uma fração de uma levedura que é fornecida para os animais e esta fração ela tem o objetivo de estimular o crescimento e o desenvolvimento das bactérias e dos micro-organismos que já estão lá no trato gástrico e também prejudicar os micro-organismos que não são benéficos para os animais e, juntando ambos, o pré-biótico e o probiótico, eles podem ser utilizados, né? Então, qualquer um desses compostos, eles podem ser utilizados na União Europeia, pois eles não deixam resíduos na carne e, consequentemente, a carne brasileira de animais suplementados com estes aditivos pode ser, sim, exportada para a Europa. Dentro disso, o objetivo desse estudo foi avaliar se a combinação de pré-bióticos e probióticos na alimentação de bezerros holandeses é capaz de influenciar positivamente no metabolismo animal e favorecer o crescimento após o período de transição alimentar, ou seja, depois do aleitamento dos animais. Para isso, foram utilizados 18 bezerros machos inteiros da raça holandês, e esses animais eles tinham um peso médio de 79,2 quilos e aproximadamente 70 dias de idade, os quais eles foram divididos em 3 tratamentos, sendo que o tratamento tinha 6 repetições, ou seja, 6 animais por tratamento. Os tratamentos eram compostos em um grupo do pré-biótico, o probiótico e a associação, sendo que o pré-biótico era uma fração da levedura Saccharomyces cerevisiae, fornecida na dosagem de 2 gramas animal por dia, enquanto o probiótico era a própria levedura, a Saccharomyces cerevisiae, 2 gramas animal por dia, enquanto a associação era composta tanto pelo pré-biótico quanto pelo probiótico, na dosagem de 4 gramas animal dia, sendo que 2 eram do pré-biótico e 2 do probiótico. Esse experimento, então, ele foi realizado nas dependências da Fazenda Experimental da UDESC,
e os animais eles ficavam em baias individuais e a ração desses animais era composta por feno e por concentrado, sendo que o concentrado ele era fornecido 3 vezes ao dia e o feno ad libitum. A pesagem era realizada semanalmente e as coletas de sangue foram realizadas nos dias 0, 14, 35, 63 e 92. E, consequentemente, a mensuração do consumo e também da digestibilidade foi realizada entre os dias 57 e 63 do experimento. E todas as variáveis que foram analisadas, elas foram submetidas ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, e, em seguida, os dados foram submetidos às análises de variância e, consequentemente, ao teste de Tukey, a diferença de 5%. Agora, avaliando os resultados no sentido da resposta antioxidante, foi observado maior atividade da enzima glutationa S-transferase para os animais do grupo associação, tanto no dia 63 quanto no dia 92, quando a gente comparou com os animais do grupo pré-biótico. Em contrapartida, avaliando os níveis de T-bars, foi observado maiores valores para o grupo do pré-biótico, tanto no dia 63 quanto no dia 92, quando comparado com o grupo associação. Já avaliando ao proteinograma desses animais, no dia 92, também foi observado maior para glicoproteína ácida, foi observado maiores valores para o pré-biótico em relação à associação, enquanto para a ceroplasmina foi observado maiores valores para os animais do grupo probiótico em relação aos animais do grupo pré-biótico. Já olhando os níveis das imunoglobulinas, IgA e IgG de cadeia pesada, para IgA foi observado maiores valores para a associação em contrapartida com os animais do grupo probiótico, o que foi diferente para IgG de cadeia pesada, onde os animais do grupo probiótico tiveram os maiores valores e a da associação os menores valores. E já avaliando a digestibilidade, os únicos parâmetros que houveram diferença foram cinzas e FDN, fibra em detergente neutro. Sendo que, para ambos os parâmetros, os animais do grupo pré-biótico tiveram melhor digestibilidade que os animais do grupo probiótico. E o que foi observado também no desempenho desses animais, onde o peso corporal, o ganho de peso corporal, o peso corporal desses animais foi maior para os animais do grupo pré-biótico e para a associação em comparação com o probiótico, o que, consequentemente, resultou em um maior ganho de peso para os pré-bióticos e a associação em relação aos animais do probiótico. Neste contexto, podemos concluir que, apesar de a associação causar alguns danos para a saúde, os animais atingiram o melhor desempenho e digestibilidade. Logo, podemos dizer que a utilização da associação ela pode potencializar o desenvolvimento animal, favorecendo o crescimento após o período de transição. O meu trabalho seria isso. Meu muito obrigado a todos e qualquer dúvida estamos à disposição.